E aí, pessoalzinho do primeiro ano, vamos começar com uma materinha fácil pra caramba. Já comecei a dar essa matéria aqui. Vambora, que a gente já tá na sexta, sétima semana de aula desse estilo aí. Vamos ver se a gente consegue ajudar vocês em alguma coisa. Nessa parte a gente vai começar a falar sobre as leis das reações químicas. E essas leis, elas vão ser divididas em dois grupos. Vão ser as leis ponderais e as leis volumétricas. As leis ponderais a gente está falando relativa à massa das substâncias. As leis volumétricas vão estar falando sobre o volume da substância. A gente vai dar prioridade hoje para as leis ponderais, tá certo? A primeira lei que a gente vai... As principais leis ponderais vão ser a lei de Lavoisier, a lei de Proust, proporções, e as leis de proporções múltiplas, ou lei de Dalton. A gente vai se concentrar hoje, na aula de hoje, na lei de Lavoisier, desse cara aqui. Lembra no primeiro dia de aula que eu falava que Lavoisier falou aquela simples frase: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E isso que a gente vai fazer aqui. O que é a lei da conservação das massas ou a lei de Lavoisier? Basicamente seria isso daqui, ó. Quando eu tenho uma reação química, onde eu tenho metano que reage com oxigênio formando gás carbônico e água, a soma das massas do metano mais do oxigênio vai dar igual a 20, ou seja, a soma das massas dos reagentes vai ser igualzinha à soma das massas do produto. Meus reagentes somando 4 mais 16 vai dar 20. O meu produto somando 11 mais 9 vai dar 20 também. Então, ou seja, numa reação química, a massa dos reagentes é igual à soma da... Desculpa, a massa total dos reagentes é igual à soma total dos produtos. Isso vale dizer num recipiente fechado, numa reação fechada, onde não há perda para o espaço, tá bom? Ou ainda, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então vamos imaginar isso daqui, esse primeiro exercício aqui para vocês darem uma olhada. Vocês não vão ficar preocupados ainda com o nome, com as coisas, vocês vão se preocupar somente com as partes. Uma reação com 23 gramas de álcool etílico e 48 gramas de oxigênio produziu 27 gramas de água ao lado de gás carbônico. A massa do gás carbônico obtida foi, se a gente colocar, ó, álcool etílico mais oxigênio é gás carbônico mais água. Eu tenho, no enunciado, eu tenho 23 gramas de álcool etílico, 48 gramas de oxigênio, 27 gramas de água. Qual que vai ser a massa de gás carbônico? É uma equação de primeiro grau, onde vai ser 23 mais 48 é igual a massas mais 27. Fazendo essa conta, eu vou saber que 71 menos 27, então a massa vai ser de 44 gramas. Tá certo? Não tem muito mistério nesses exercícios. No segundo, acerca de uma reação química, considere as seguintes afirmações. A massa se conserva? Verdadeiro. As moléculas se conservam? Falso. Porque as moléculas vão se mudar, vão mudar as moléculas. Os átomos se conservam? Verdadeiro. A alternativa certa seria a letra C. Tá? E a lei de proporção ou lei de Proust vai falar, é mais ou menos aquela lei do receita do bolo. Essa aula que eu estou dando hoje vai servir tanto para a primeira como para a segunda, para a semana 3 como para a semana 4, tá bom, gente? Então, se eu tenho 2 gramas de oxigênio mais 16 gramas de 2 gramas de hidrogênio mais 16 de oxigênio vai dar 18 gramas de água. Se eu multiplico tudo isso por 2, eu vou ter, se eu multiplicar 1 por 2, eu vou ter que multiplicar tudo por 2. Ou seja, na primeira experiência, a razão entre a massa do hidrogênio e massa do oxigênio vai ser 1 para 8. Na segunda experiência, mesmo alterando os valores, vão ser 1 para 8. Ou seja, a proporção vai continuar. Sempre vai reagir uma parte de hidrogênio para 8 de oxigênio. Então, em qualquer que seja o método de obtenção de uma substância, ela vai ser sempre formada pelos mesmos elementos químicos combinados numa mesma proporção. Eu gosto de brincar com vocês que é aquela receita de bolo. Para fazer um bolo eu preciso de 1 kg de farinha e 4 ovos. Se eu fizer 2 bolos, eu vou ter que fazer
multiplicar por 2. Se eu tiver que fazer 10 bolos, eu vou ter que multiplicar por 10. Se eu tiver que fazer meio bolo, eu vou ter que dividir por 2. Tá certo? Gente, abraço a vocês. Tentem fazer os exercícios aí e fiquem alertas aí para as próximas aulas. Por favor, não esqueçam de fazer os exercícios, tá bom? Valeu, gente. Muito obrigado.